Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. Uma das coisas que precisamos entender é que quando a gente vem à casa de Deus, é bom ouvir lições práticas. É bom ouvir o que fazer na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, com os nossos filhos, mas tudo mais deve ser baseado no Evangelho da Graça. Porque o Evangelho da Graça não é somente alguma coisa que te salvou, você recebeu vida eterna, escapou do inferno, experimenta o céu, a caminho do céu, tendo amor no seu coração e libertação da consciência do pecado, mas não somente isso. O Evangelho da Graça é o seu alimento diário, nossa arma. É alguma coisa que nós nos alimentamos. A graça é o Evangelho, não é um ensinamento. Graça é a pessoa de Jesus Cristo. My righteousness, my holiness, Emmanuel, living in me, merciful King, to you I sing, matchless in worth, you're awesome in deeds. You alone I praise, the Lamb upon the throne. You alone I praise, and make your glory known. You alone I praise, the keeper of my heart. You alone I praise, Jesus, lover of my soul. We sing to you, Lord. You alone I praise, the Lamb upon the throne. You alone I praise, and make your glory known. You alone I praise, the keeper of my heart. You alone I praise, Jesus, lover of my soul. Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus, glória a Deus. É bom estar de volta com vocês aqui na nossa igreja. Nada como a nossa igreja, amém? Acabamos de retornar de Israel. Estivemos lá por cerca de 2 semanas. E eu fiz algumas filmagens. Depois disso, os pastores se uniram a mim para a nossa peregrinação. Eu estava muito cansado porque foi o finalzinho de um período de gravações e de pregação lá. E eu estava muito cansado. Eu deixei que eles caminhassem sozinhos pelo primeiro dia. O dia inteiro estiveram juntos. Eu espero que eles tenham se comportado. O pastor Mark estava lá, é por isso que estou dizendo isso. Assim. E eles foram para um lugar chamado Instituto do Templo. E mais tarde, à noite, eu me uni a eles para o jantar. Eles me disseram a respeito da tradição oral rabínica que falava do nome de Deus. Eles compartilharam que existe um mistério a respeito do nome de Deus, que existem 72 letras que apontam para o nome de Deus e até hoje ninguém conhece essas letras. E a razão por que eles disseram isso é porque existem algumas letras que estão faltando. Essas letras faltam no original hebraico, o que não compromete a inspiração da Bíblia. Na verdade, propositalmente, quando copiaram, eles deixaram essas letras de fora. E existe um propósito por que elas não estão lá. Isso eu sabia mesmo antes de ir a Israel.
O fato é que eu não estava lá no Instituto do Templo e quando eles vieram eles me disseram isso, que existem 72 letras que estão faltando, que levam o nome de Deus, que os judeus dizem que não podem entender. E tem sido assim por gerações. Isso tem sido transmitido por tradição oral. No dia seguinte, continuamos nossa peregrinação. Dessa vez eu estava com eles pelos próximos 2 dias. Então nós fomos para Samaria. Lembra-se de Samaria, onde Jesus encontrou a mulher samaritana? No poço. Nós estivemos lá no Monte Gerizim, como aquela mulher disse para Jesus, nossos pais samaritanos não são um povo judeu, mas pensam que são, certo? E ela disse para Jesus que os nossos pais adoram nesse monte, ela estava se referindo ao Monte Gerizim, e aí estávamos nós naquele dia, Monte Gerizim. E Jesus disse que a salvação é dos judeus, não dos samaritanos, de ninguém mais. Ela vem dos judeus porque o Filho do Homem veio como judeu. Agora nós entendemos por que existe um ódio extremo que o inimigo tem contra o povo judeu. Porque o Salvador do mundo, o esmagador da cabeça da serpente, viria como judeu. A salvação é dos judeus, Jesus disse. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Eu amo isso. De qualquer forma, nós estávamos no Monte Gerizim, e lá embaixo, outra vez, nós encontramos, como anos atrás, um sacerdote samaritano. Ele estava lá, estava alegre por nos ver e nos convidou para o seu museu. O Museu Samaritano, claro. Ele disse que o povo judeu está errado porque eles não podem adorar naquele monte de Jerusalém, tem que adorar no monte deles. É o mesmo problema de 2000 anos atrás. Na verdade, mais de 2000 anos antes da época de Cristo, quando os samaritanos surgiram como um povo em Israel. Contudo, eles possuem um manuscrito aramaico antigo, que foram os primeiros 5 livros de Moisés, o Torá, eles têm na escrita aramaica antiga. Apesar de sua Bíblia não estar, escute com cuidado, não está inspirada como texto massorético ou texto hebraico. Mas, com uma cópia, ela é acurada. Mas o texto hebraico é correto. De qualquer forma, ele estava nos mostrando diferentes coisas e aspectos da fé samaritana. Uma coisa muito interessante é esta. Eles não acreditam em Jesus como Messias, mas eles disseram que eles ainda celebram a Páscoa. Eles disseram que quando eles matam o Cordeiro da Páscoa, eles colocam em um poço, e eles nos mostraram os vídeos e as fotos disso. É uma grande celebração para os samaritanos, que agora são um povo minoritário e pequeno. E ele disse que eles colocam o cordeiro dentro de um poço e eles cobrem, adivinha por quanto tempo? 3 horas. Assim eles ainda mantêm a tradição do Antigo Testamento, o sacrifício judaico. É claro que eles não acreditam em Jesus e por isso eles não tentam comparar com Jesus, porque não acreditam nele. Mas são 3 horas de trevas. Imagine, o verdadeiro Cordeiro de Deus levou os nossos pecados do meio-dia às 3 da tarde. Existia trevas e de 9 ao meio-dia ele sofreu nas mãos dos homens. Mas de 12 às 3 ele sofreu nas mãos de Deus. Não do Pai para o Filho, mas Deus para a vítima sacrificial. Então ele disse isso, ele disse, me pergunte qualquer coisa que quiser, ele diz. Ele disse, eu sei tudo. E não esqueça que o pastor Marcos estava lá. Assim ele diz, me pergunte qualquer coisa que quiser. E ele diz, eu sei tudo. Agora, para ser justo, ele conhecia muito das crenças e da fé dos samaritanos. Ele disse, você pode perguntar qualquer coisa, certo? E eu posso responder, se eu não souber, eu vou dormir, pedir a Deus e ele vai me revelar. E ele disse que por gerações essa tem sido a herança da sua família e que são todos sumos sacerdotes, e ele diz que eles são da ordem de Arão. E ele disse, se nós não soubermos, nós oramos, e pela manhã, nós sabemos. Me pergunte qualquer coisa, ele disse. Ele disse, não existe nada que eu não saiba. E o pastor Mark fez essa exclamação. Mark disse, que bom! Então o sacerdote samaritano parou de falar, se virou para o nosso guia que estava lá e falou em hebraico com ele e disse, o que ele disse? Então subitamente eu vi gerações de onisciência
que terminaram porque o pastor Mark falou que bom. Gerações, meu amigo. Um homem exclamou, que bom. Ele não estava perguntando nada, ele estava exclamando, e o rapaz disse, em hebraico, o que é isso? Todos nós seguramos os risos até que chegamos no ônibus e então começamos a rir. Alguns dias depois eu expliquei para Mark o significado de que bom. Nós estávamos almoçando e existiam depois muitos sorvetes e um dos sorvetes tinha por nome que bom. E eu disse, Mark, esse é o seu sorvete. De qualquer forma, eu queria dizer que este homem conhecia muito, ele era um expert e ele tinha uma árvore genealógica que ia há mais de 2000 anos e antes disso os samaritanos surgiram no Antigo Testamento. Assim ele tinha uma árvore genealógica dos seus antepassados e eram sacerdotes de Samaria, mas ele parou e disse, o 49º sumo sacerdote de Samaria viveu na época em que Jesus veio a Samaria. O 49º sumo sacerdote. Eu perguntei, qual era o nome desse sumo sacerdote de Samaria? Ele disse, o nome era Jonathan. Jonathan é Jonatas. E eu tive uma revelação do Senhor. Porque aquela mulher no poço, com certeza, se referia que voltaria ao seu sumo sacerdote, e o nome do sumo sacerdote era Jonatas. Portanto, quando ela queria trazer uma oferta ou um pedido de oração, ela ia ao sumo sacerdote. E o seu nome era Jonatas. E Jonatas, Jonathan, em hebraico, significa o dom de Deus. E eu recebi uma revelação. É por isso que Jesus disse para aquela mulher, mulher, se você conhecesse Jonathan, o dom de Deus, e quem é aquele que fala com você, você pediria a ele, ao invés do sumo sacerdote, porque ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Posso ter um amém? Assim, quando você vai a Israel, é importante que você escute a água, mas a converta em vinho. A próxima coisa é essa. Eu perguntei a ele, existe essa tradição oral ou verbal, que existe um mistério para o nome de Deus, pelas letras que estão faltando? Existem letras que estão faltando? Sim, eu já ouvi falar nisso, disse o sacerdote. É porque, e ele olhou para o nosso guia judeu, um tentando saber mais do que o outro, nós temos a verdade, vocês não têm a verdade, e ele disse para o judeu, a sua Bíblia tem 3 letras faltando, nossa, não falta nada. E ele pegou o seu rolo e ele pegou o escrito aramaico da Torá, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E ele abriu um Deuteronômio e ele leu de forma cantada, assim que eles leem, cantando. E ele cantou aquele versículo que tem 72 letras. E ele virou para o judeu e disse, a sua Bíblia, as escrituras hebraicas, somente tem 69, a nossa tem 72. Nós temos todas as letras. Muito interessante. 3 letras faltam no texto hebraico. Quando eles copiaram através das gerações, as letras hebraicas são interessantes, eu já ensinei sobre isso, mas existe mais para ensinar. Por exemplo, algumas vezes a letra rei é escrita pequena, outras vezes ela é grande. Assim, quando copiaram da forma correta, existe uma razão. Outras vezes a letra zain, a curva é cortada no meio, quando copiaram cortado. Você vê a verdade a respeito de como Jesus foi cortado. Assim, o texto hebraico é acurado. Não samaritano, mas os samaritanos têm completo. Eles têm as 3 letras que faltam. Então eu perguntei, quais são as 3 letras? Ele me disse, todas as 3 letras que faltam são Vav. O Vav. E Deus falou comigo. Rapidamente. Eu não falei na hora, na frente dele. Ele continuou falando. Mas mais tarde, eu falei com os pastores. Deus falou comigo a respeito das 3 letras que faltam, os 3 Vavs. E se você não os vê, você não vai conhecer o verdadeiro nome de Deus. E isso foi passado através das gerações, e eles perguntaram o que é. Eu disse, os 3 Vavs. Vav é uma conjunção como quando você diz I, certo? É uma conjunção. Vaiomer Elohim, I, Vav, Vaiomer Elohim,
e Deus disse. Vaiomer, e disse o Senhor, Elohim. Assim, Vav é uma conjunção e também Vav é a figura de um prego. Lembre-se, Yod, Rei, Vav, Rei, mão de graça pregada. Vav em graça, Yod, Rei, Vav, Rei. Assim, Vav é uma figura de um prego. A língua hebraica é um pictograma. Aleph é um boi. Dalet é uma porta. Vav é um prego. 3 pregos faltando. Não 2, não 4. 1 prego, 2 pregos, 3 pregos. E a não ser que você veja os 3 pregos e entenda o que significa, você não pode ver o verdadeiro nome de Deus. Deixe-me dizer que quando eu recebi isso, foi como calafrios espirituais. Eu gostei de ver coisas como isso em Israel. Eles falam naturalmente, eles falam da história, mas o Espírito Santo fala comigo e transforma em vinho, assim é pão da vida para todos e águas vivas. Aleluia! Obrigado, Jesus. Os pastores têm me dito que eu tenho que colocar em forma de livro, para que as pessoas saibam que foi revelado primeiro para o Senhor. Porque uma vez que compartilhamos essas verdades, muitas coisas que nós compartilhamos se tornaram muito, muito populares. Que as pessoas não sabem de onde veio. Assim eles me disseram, pastor, o senhor tem que escrever. E assim eu resolvi fazer isso. Mas esse não é o meu sermão. Esse não é o meu sermão é outro. E eu sei que Deus vai abençoar você grandemente ao ouvir sua palavra. Uma das coisas que precisamos entender é que quando a gente vem à casa de Deus, é bom ouvir lições práticas. É bom ouvir o que fazer na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, com os nossos filhos, mas tudo mais deve ser baseado no Evangelho da Graça. Porque o Evangelho da Graça não é somente alguma coisa que te salvou, você recebeu vida eterna, escapou do inferno, experimenta o céu, a caminho do céu, tendo amor no seu coração e libertação da consciência do pecado, mas não somente isso. O Evangelho da Graça é o seu alimento diário. Nossa arma. É alguma coisa que nós nos alimentamos. A graça é o Evangelho, não é um ensinamento. Graça é a pessoa de Jesus Cristo. Amém, igreja? Você sabe que existem pessoas que pensam que quando você prega a respeito de Jesus e fala a respeito de quão lindo é o nosso Senhor, e Ele é maravilhoso, eles pensam que você não está sendo prático. E ninguém quer admitir isso, porque ninguém quer vir contra alguém que está falando sobre a beleza do Senhor, mas eles dizem coisas assim, o sermão tem que ser prático. Mas nada é mais prático do que revelar a beleza e a amabilidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Existem pessoas que dizem que você precisa pregar para fazer com que as pessoas tenham paixão pelo perdido, pelo campo missionário. E eles dizem, você tem que ter paixão pelo perdido, você tem que amar as almas. Você pode pregar sim se você quiser, mas existe um caminho melhor. Eu mostrarei o caminho mais excelente, como diria o apóstolo Paulo. Por exemplo, em Cantares de Salomão, você pode ver aqui em Cantares capítulo 5, a Bíblia diz que as mulheres de Jerusalém perguntaram a Sulamita, e a propósito existem diferentes personagens, é como uma peça, existem diferentes personagens. Existe a noiva e a Sulamita. A Sulamita é uma figura da igreja de Jesus Cristo, a noiva do grande Salomão, nosso Senhor Jesus Cristo. Cânticos dos Cânticos é literalmente a maior de todas as canções. De todos os cânticos do mundo, Deus acha que esse é o maior cântico. Assim como você diz Kadosh, Kadoshim, o Santo dos Santos, é o lugar mais santo. O Rei dos Reis significa que se você colocar todos os reis juntos, Jesus é supremo. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Esse é o cântico dos cânticos. Porque esse cântico não fala do amor de um homem por uma mulher, que é o amor cantado nas músicas hoje, que só fala do amor de um homem por uma mulher ou de uma mulher por um homem. Não é esse o amor maior. Nem o amor por si mesmo. O maior amor é o amor de Jesus por nós. E Cantares fala disso. Assim a Sulamita é o nome feminino de Salomão. A forma feminina de Salomão é Sulamita. Em outras palavras, nós somos o reflexo do Senhor Jesus. Posso ter um amém? Assim, as filhas de Jerusalém são pessoas que não são salvas, mas são muito próximas. Estão famintas. Note como eles são inspirados. Essas são as filhas de Jerusalém perguntando a Sulamita.
Note que Sulamita é um tipo de você e eu. Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer, ou você das mulheres a mais linda? Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer para você nos obrigar a tal promessa? Ela pergunta, vocês viram o meu amado? E eles dizem, qual a diferença entre seu amado e outro? Que ele é melhor do que os outros amados? E a Sulamita começa a falar agora, é ela que vai falar agora. A igreja está falando, a noiva de Cristo está falando, a amada do Senhor está falando. Ela diz, o meu amado é cândido e rubicundo. A palavra cândido é saque em hebraico, que quer dizer deslumbrante. E rubicundo vem da palavra Adom, de onde vem Adão, que é vermelho. Vermelho. Adom, é a mesma palavra. Ele é deslumbrantemente cândido e ele é vermelho. Totalmente Deus, totalmente homem. Assim é o nosso amado. Amém? Ele traz a bandeira entre 10 mil. O que diz aqui é que ele é o porta-bandeiras. Entre os 10 mil soldados, lá na frente, você vê aquele que porta a bandeira. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que diz aqui. Eu não vou explicar tudo isso porque esse não é o meu sermão. A sua cabeça é como ouro mais apurado, seus cabelos são crespos, pretos como corvo. Eu queria ter tempo para explicar tudo isso. Versículo 12, os seus olhos são como os das pombas, os mesmos olhos que olharam para Pedro, e Pedro quando viu chorou, depois de negá-lo 3 vezes. Você se lembra disso? As suas faces são como um canteiro de bálsamo. E o que eu quero mostrar para você, espero que um dia eu tenha tempo para mostrar isso em detalhe. Mas olhe para o final. No final ela começa a descrever as suas pernas, o seu ventre, o seu rosto, a barba que ele tinha. Ela descreve a sua beleza e ao final ela fica sem adjetivos e diz, ele é totalmente desejável. Mas olhe para o resultado da expressão do seu amor. Lá embaixo, e as filhas responderam, para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Aos olhos delas, ela era linda. Enquanto você olhar para Jesus, as pessoas que são famintas por ele vão achar você lindo, mais formosa entre as mulheres. Para onde virou a vista o teu amado, que nós te ajudaremos a buscar? Note aqui o que acontece. Quando ela descreve a formosura do Senhor, aqueles que são famintos dizem, onde ele está? Nós queremos buscá-lo também. Nós queremos também a ele. Igreja, essa é a forma melhor de evocar ou provocar fome nas pessoas por nosso Senhor. Fome pelo campo missionário. E é isso que estamos fazendo, igreja. Esse ministério não é somente falar para as pessoas as 7 formas de ter um casamento bem-sucedido. Isso é maravilhoso e nós ensinamos sobre casamento. Eu tenho uma mensagem chamada Cristo Centro de um Casamento Feliz. Amém? E quando falamos de paternidade, fundamentamos isso na graça. Quando ensinamos sobre casamento, devemos ensinar sobre o Senhor Jesus Cristo. Maridos, amem suas esposas. Como Cristo amou a igreja. Muitas pessoas param aí. Se você não souber como Cristo amou a igreja, como está em Cântico dos Cantos, nunca você vai amar sua esposa. E ele faz amor com palavras. Alguns homens esqueceram disso. Eles fazem amor. E é só. Mas nos Cânticos dos Cantos ele faz amor com palavras. É interessante que elas são provocadas a buscar o Senhor por causa da descrição que ele faz da beleza do Senhor. Ela estava buscando o Senhor porque sentia falta da sua presença. Ele nunca deixa você, mas ela sentia falta da sua presença. E a forma de receber é quando você encontra alguém para falar a respeito da beleza do Senhor. Amém? Essa não é minha mensagem. Eu vou mostrar para você, certo, a sabedoria que Deus tem dado a esse ministério com respeito à proclamação da beleza do nosso Senhor Jesus. Não é uma mensagem sem praticidade, mas é muito prática. Muitas vezes nós incentivamos as pessoas, você tem que amar mais a Deus, você tem que ter um desejo pelos perdidos, você tem que ter paixão pelo perdido, obra missionária, e tudo isso é maravilhoso. Mas quando você é motivado só externamente, quando você experimenta problemas, não existe nada dentro para te conduzir à vitória. Olha isso, quando as pessoas amam o Senhor e eles são famintos pelo Senhor, tem que ser de dentro. E você até sofre por amor do seu nome. Escute-me com cuidado. Assim é no cristianismo, quando você busca o Senhor, o mundo pensa que você é louco. Você já experimentou isso antes? Se não, você não tem seguido o Senhor.
Você é um cristão nominal. Mas nós não queremos ser cristãos nominais. Nós queremos ser zelosos pelo Senhor, apaixonados pelo seu amor, e o amamos porque Ele nos amou primeiro. E todos digam amém. Mateus 17, vamos olhar aqui. Essa é a minha mensagem. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Nós estivemos nesse monte alguns dias atrás, é o Monte Hermon, estivemos na base do Monte Hermon, queríamos subir, mas desistimos porque estava muito quente. Ali embaixo já estávamos expostos ao sol, mas lá em cima é muito frio. O Monte Hermon, o monte mais alto, esse é o capítulo 17. No capítulo 16, nos fala que eles estiveram ao pé do Monte Hermon. A tradição diz que era o Monte Tabor, mas o Monte Tabor não é uma montanha alta. O Monte Hermon é a montanha mais alta. Assim, Jesus levou Pedro, Tiago e João e foi para uma montanha alta. E a Bíblia diz que ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Nos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, todos os três têm a transfiguração, todos os três contribuem de forma diferente, com aspectos e detalhes que um tem e o outro não tem. Todos têm seu propósito. Por exemplo, no Evangelho de Lucas fala a respeito de Jesus como homem e diz que ele trouxe-os para a montanha para orar. Lucas 9. E então, enquanto oravam, seu rosto mudou, sua roupa brilhou. Em outras palavras, o Evangelho do homem, o Evangelho de Lucas mostra Jesus como um homem independente. A lei nunca te manda orar. A lei diz não farás, não farás, não farás, presumindo que o homem era forte, o que o homem não é. Mas a forma da graça é a dependência. Você diz, eu não posso, mas ele pode. Assim você ora muito. Você ora muito. Não é uma questão de gastar tempo de joelho só num lugar, não. Certo? Esse pode ser o seu estilo, mas oração significa dependência do Senhor. Invocar seu poder, a sua onisciência, a sua graça, seu amor, a sua bondade. Assim, enquanto Jesus orava, a sua face brilhou. De todas as pessoas na terra, o perfeito e maior homem orou. Ele tinha poder nele mesmo para realizar milagres, ainda assim ele orou. No próximo programa, a glória do Filho é quando ele desceu, sua face diz, você pecou, mas o meu sangue removeu seus pecados. A glória significa que você vai estar comigo na glória quando nenhum pecado existirá mais. O Filho de Deus é aquele a quem você deve escutar hoje. Pedro, Tiago e João, já disse antes. Pedro, seu nome significa pedra. Tiago, Yaakov em hebraico, suplantador, substituto. João significa Yohanan, graça de Deus. A pedra foi substituída pela graça de Deus. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.